Então, onde paramos? Eu estava parando no borramento. Gente, o borramento é o seguinte, a limitação cada aparelho tem uma limitação. Como eu estava falando e caiu, acabou o horário ali do Zoom, o que acontece? Quando você vai fazer um raio-x de um paciente, você não vai falar assim, para de respirar, para o coração, que eu quero radiografar. Não tem como. Mesmo que o cara pare de respirar, o coração ainda vai continuar batendo. Então, o que acontece? Tem aparelho que tem uma limitação. Se tiver um movimento muito rápido, ele pode acontecer num borramento da imagem. Até mesmo com o celular, se você for tirar uma foto de alguma coisa passando rápido, não sei se já aconteceu isso com vocês, vai ocasionar numa imagem meio borrada. Por quê? Foi muito rápido, além do que o detector daquele aparelho pudesse capturar a imagem. Na radiografia também acontece isso, na tomografia também. Então, nós chamamos de borramento. Tá? E aqui está mostrando, por exemplo, um aparelho que tem uma eficiência muito boa de detector, por mais que a imagem movimente, que vamos supor que essa estivesse ventando, né? Ou a pessoa estivesse passando assim para tirar uma foto, você vai enxergar ela super nítida. E está mostrando alguns graus de borramento devido ao detector da imagem na hora de fazer uma radiografia. Tá bom? Então, você vai deparar em alguns exames que alguns pacientes, se ele movimentar pequenininho, um movimento pequeno, você ainda vai continuar tendo uma imagem boa. Em certos aparelhos, se tiver dependendo do tipo de movimento, você vai ter um borramento, um certo desfoco na imagem, tá bom? Aí, já foi. E aqui está falando um pouco da limitação também de alguns aparelhos na resolução da imagem, tá? Se você colocar, dependendo da qualidade do ecrã, e se uma película estiver longe um pouco da parte da onde se encosta ali o ecrã, pode ocasionar numa baixa resolução, no que eles estão mostrando até aqui na imagem. Ó. Por exemplo, se você colocar lá uma imagem de 1200 para a resolução na hora de fazer uma imagem, ele vai colocar, vamos supor, uma imagem desse jeito. Se você colocar de 580, que é bem menor, quase a metade, ele vai resolucionar desse tamanho. Por quê? Diminuiu a quantidade de pixel. Se diminuir a quantidade de pixel, maior vai ficar os quadrados para a resolução da imagem, correto? Então, aqui eu estou colocando algumas imagens com resoluções menores, desde menores até as maiores de resolução, para você enxergar a diferença de uma resolução na imagem. Falando sobre o ruído, novamente, onde eu expliquei para vocês agora há pouco, tá? O ruído. E mostrando os níveis em taxa de tiras, né? De bolinhas, e você vê a alteração do ruído. Aqui uma imagem muito boa, bem feita, e indo só degradando em ruído. Ó. E o último ruído, que é a dose dela, na hora de fazer uma imagem, tá bom? Então, quando você vê que está tendo ruído, não está tendo como tirar, você aumentando a resolução do ruído, tem que então, para verificar se algum problema no detector ou na parte de fótons ali, da parte na hora que vai fazer a alteração da imagem, na hora de fazer a gravação da imagem, se está ocorrendo em algum problema, tá bom? Que está ocasionando esse ruído. E aqui, a gente está falando alguns fatores que podem alterar na qualificação da imagem, da qual nós falamos agora. Ó. Aí ele vem falando sobre o tempo de exposição, pouco tempo de exposição para exame ideal, né, da mão, por exemplo. Fez lá, colocou, lembra que eu estava falando para vocês? Vamos supor que a mão é 0,5 de tempo com 48. Se colocar menos de 5 de tempo, então pode... Se eu só fizer assim, e passar a bunda direto, que só ficar com as pernas para cima e os tá onde eu vi. primeiro eu vou rir até mijar.
Tem gente que tem Aí depois um eu vou socorrer a senhora. som. Robert, por favor, Robert. Olha o som aí, Robert. Então, gente, como eu estava falando para vocês, aqui, quase no final do módulo, ele está colocando algumas coisas, alguns pontos que podem alterar na imagem, como nós acabamos de falar, né? No tempo de exposição, que pode dar um borramento. Por exemplo, deixou pouco tempo ali da exposição do tempo na hora de irradiar. A pessoa vai movimentar, pode dar um borramento na imagem. Então, porque o tempo foi pouco para fazer aquela imagem. Aí está aqui, corrente de tubo de raio-x. Pode ser que a corrente de energia que possa estar passando ali não está dando o equilíbrio necessário para que possa fazer uma formação de imagem boa. O tempo do ponto focal, que é no caso onde você está incidindo o raio-x focal ali na distância ou na espessura, com o tempo que você colocou, com o KV, pode alterar também na imagem, na posição dos detalhes da imagem e tudo mais, tá? A colimação do feixe, se você não colimou direitinho, ele deixou muito aberto, dependendo do local e da técnica, pode influenciar também numa má qualidade de imagem, tá? Tensão do tubo, as grades utilizadas também pode alterar, porque onde você coloca o book ali, atrás ele tem umas grades que a gente fala, que ela faz com que aumente a imagem, a resolução da imagem. Se ela tiver com problemas ali, pode ser que não tenha também uma imagem boa, tá? A distância, foco-filme, lembra que eu falei para vocês, mostrando até uma lanterna, quanto mais próximo, mais e longe, de longe pode desfocar, pode diminuir a imagem. Então, ele está falando sobre tudo que pode influenciar na alteração de uma boa imagem, tá bom? E essa foi a da parte de imagem. O próximo módulo que nós temos aqui também falando é sobre os filmes e processadores, tá? Manuais e automáticos. O que é um processador, gente? Automático. Manuais e automático. Qual é a diferença? O manual, gente, nós temos lá, vou mostrar aqui para vocês, aqui está falando sobre a história, quando surgiu o processador, eu quero deixar para vocês verem depois aí, em casa. Nós temos esse negocinho aqui, ó, na processadora, nós temos a manual. A manual, como eu já falei para vocês, nós utilizamos um chassi, que é aquele quadrado, né? Chassi, nós temos vários tamanhos, 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40, 40 por 40, 35 por 43, 35 por 35, que são os tamanhos de cada um. Dentro deles tem as películas, onde a gente vai para a câmera escura, tira aquela película e coloca dentro de uma processadora de imagem. Dentro daquela processadora de imagem, nós temos o primeiro, que é um químico de revelação, tá? Que está aqui. Os tipos de como acontece ele, tá? Ele tem a abundância de elétrons que se juntam aos íons de prata, que nele também tem o nitrato de prata na película, formando a prata metálica nos cristais expostos à radiação. Lembra que eu falei que tem terras raras ali naquela película? Então, ela tem, além das terras raras, o nitrato de prata, que aquela prata ali, com a irradiação, vai fazer com que ajude na formação da imagem. É o que está falando. E quando entra aí no químico, que é de revelação, ele faz com que faça aquela mistura química resolucionando, tendo, enfim, a imagem na película. Tá? Não sei se vocês já viram fazendo em filme, parece muito. A pessoa revelando, né, pendurando lá aqueles filmes antigos, antigamente fazia isso, para fazer a imagem. Ele coloca num químico, depois ele coloca numa água para tirar aquele resíduo do revelador, que é no caso ali o 2, depois coloca num fixador, que a gente fala, que é como se fosse um verniz, vamos colocar aí, como se fosse um verniz, que é um químico de fixação, para aquela imagem não sair ali, para proteger aquela imagem,
Depois que tira do fixador, se coloca na água, que é a lavagem, para poder tirar aquele resíduo total desse fixador, para que ela fique uma imagem, para que ele fique uma película limpa. E depois, no 4, a gente passa num secador. É um secador mesmo, que fica soprando ali no quentinho, né, na película, para ela poder sair sequinha do outro lado. Então, quando você coloca ali dentro, na processadora, a película entra num revelador, depois em alguns passa na água, tem alguns que vai direto no revelador, tá, gente? No fixador. Mas aí, na mais antigas, ela passa num revelador, aí tem essa parte química para aparecer a imagem, passa na água para tirar o resíduo total do revelador, vai para o fixador, que é onde eu dei o exemplo para vocês, como se você tivesse pintado alguma coisa, depois passado um verniz em cima para fixar aquela pintura. Depois ele passa na água para tirar todo o resíduo e depois, por último, num banho, num secador, que é um ar quente, para deixar ele sequinho, e sair lá na parte clara, que a gente chama de câmara clara, onde você pega a película para poder entregar ou arquivar para que seja feito um estudo da imagem. Tá bom? Alguma dúvida nessa parte? Do processador manual? Não. Beleza. Tudo que está explicando está aí, que eu acabei de explicar para vocês, está aí falando sobre ele. E depois, a gente vai falar na imagem digital. Nada mais é com o que eu expliquei para vocês agora há pouco no processo todinho da escala de cinza ali em cima. Vai ter a película, onde ela é reutilizável. Você não vai tirar a película, colocar dentro da processadora, depois pegar uma outra película virgem, que a gente fala, fechar e depois utilizar novamente. Ela vai ter uma película ali regravável, você vai colocar dentro de um CR, e dentro daquele CR ele vai fazer a formação da imagem na escala de cinza, onde está até mostrando aqui para vocês, e colocando para você no monitor, para você enxergar a imagem que vai ser imprimida, impressa ou enviada via e-mail ou arquivada em algum arquivo, estando esse computador ou servidor em uma rede, você pode colocar ele em arquivo e disponibilizar onde você quiser para um médico em casa, para um paciente enviado por e-mail, e, enfim, é utilizado dessa maneira o modo de processamento de imagem digital, tá bom? E aqui está falando os tipos que a gente utiliza, que nós hoje chamamos, nós temos o PAX, tá bom? Nós temos esse sisteminha aqui, chamado de PAX, tá bom? Vou repetir, gente, sistema de PAX, tá bom? É onde ele pode armazenar eletronicamente a imagem e você pode pegar, utilizar esse sistema de PAX para enviar as imagens para o médico na casa dele, onde você quiser, onde quiser, né? Onde ele quiser estar, para poder visualizar a imagem onde foi feita a radiografia, tá? Aí tem aqui, ó, o funcionamento dessas impressoras consiste de um feixe laser focado por lentes que o direcionam ao filme. A luz desse laser é geralmente vermelha e sua intensidade ao longo das regiões do filme é modulada de acordo com o valor do número atribuído à imagem digital naquela região. Deste modo, a imagem produzida tem seus tons de cinza de acordo com o reproduzido na estação de trabalho pela imagem digital. Então, ele vai fazer... Desculpa, gente. Ele vai, através da imagem digital, dessa luz vermelha, vai fazer a leitura ali dentro, que é tipo um laser, né? E vai enviar para a imagem da tela. Daquela imagem da tela, nós temos um sistema chamado PAX, como se fosse um Windows, né? Que vai te possibilitar enviar aquela imagem através das redes para onde você quiser. Tá bom? É assim que funciona o sistema digital. Tá bom?
Todos entenderam? E aqui está mostrando com detalhe o laser, né? Direcionado para aquele chassi. Para aquele chassi não, cassete, desculpa, gente. Quando é digital, o chassi não se chama chassi, ele se chama cassete. Aí ele vai fazer ali o laser naquele cassete, vai ter o controle de intensidade, gerando entre o branco, o cinza e o preto, a imagem para ser enviada digitalmente para a sua tela ou enviada também para onde você quiser depois e mandando. E acabou a nossa apostila. E está aí as perguntas e respostas que nós precisamos. Alguma dúvida, gente? Sobre o tipo de processamento digital e o manual? Ressaltando, o manual antigamente também, antes de ter essa processadora que já tinha lá um secador que secava ali a película, antigamente nós chamamos de colgaduras. Eram tipo uns quadradinhos assim, ó, de ferro, que vinha com mini pregadorzinhos que você colocava a película ali, molhada, e pendurava para secar. Então, a gente pendurava ela para ficar na colgadura. Antigamente, os mais antigos, a gente fazia manual. Colocava no revelador, colocava na água, depois no fixador, depois a gente pendurava na colgadura para secar, para a gente poder entregar a imagem. Beleza? Há quanto tempo que isso não é usado mais? A de colgadura, na mão, manual. É. Ó, vou te falar que tem lugares escondidos aí, em alguns lugares longes, que ainda podem estar até utilizando ainda. Há pouco tempo aí, pouco tempo não, gente, uns 5 anos, eu fui trabalhar em um lugar onde a processadora tinha danificado. E eu comecei a fazer como antigamente. Eu fiz um varalzinho, abri a processadora e comecei a fazer manual, porque eu não podia parar, eu tinha que atender hospitais, UTIs, né? E não tinha a processadora funcionando. Então, eu utilizei a processadora como se fosse tanque, igual antigamente. Então, eu colocava ali no revelador, botava na água, depois manual, colocava no fixador, depois do fixador, como não funcionava o secador, e eu não tinha tempo de ficar ali, né, soprando, secando, colocando alguma coisa, eu pendurava ali, segurava, colocava no, no pegadorzinho, deixava tudo lá secando, para depois entregar para o médico laudar. Foi um improviso, né? Baseado na técnica antiga para poder ajudar no serviço. Então, é bom a gente ter esses conhecimentos, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Dúvidas? Então, beleza, gente. Ó, próxima aula nós teremos a nossa avaliação. Peço para vocês que dêem uma lidazinha nesses tópicos que a gente falou agora aí, para a gente poder fazer a nossa prova final, tá bom? E agradeço vocês pela colaboração, agradeço pela presença também de vocês. Desculpa qualquer coisa. E tenham uma ótima semana para vocês. Qualquer coisa, na próxima aula eu vou dar a orientação da prova para vocês fazerem tranquilamente, tá bom? Então, desde já, agradeço novamente e uma ótima semana para vocês. Valeu, boa noite. Tchau, gente. Não.